agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, estou falando sobre renova a nossa mente. Com base em Romanos capítulo 12, no verso número 2, vamos lá. Eu vou andar um pouquinho mais. Sempre trazendo uma recordação de algo e seguindo adiante, que é assim mesmo, não tem jeito. É assim que a gente aprende, ouvindo, bota para dentro, o Espírito Santo vai me paçocar lá. Não se conforme, Elinho, ao padrão desse mundo de pensar, mas seja transformado, metamorfo, pela renovação da sua mente, obviamente com a verdade, que é a palavra, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tinha falado para vocês que o padrão de Deus é transformação, não é conformação ao modelo desse mundo de pensar, porque isso deixa o homem pior. Ele vai sendo, não vou botar transformação como metamorfose, mas vai fazendo o homem ser uma pessoa pior, ele vai ficando cada vez pior, porque é o padrão do mundo, conformação aos pensamentos do mundo, destroem o ser humano. Eu já tinha falado sobre isso. E aí mostrei para vocês as telas mostrando isso aí, que os nossos olhos, ouvidos, são a porta da nossa mente. E eu falei para você que a mente é o portão do espírito. Então eu disse a importância do nosso espírito, nós guardarmos o nosso espírito com toda vigilância e cuidado, e nós fazemos isso através da nossa mente. Então eu quero que você cada vez mais fique consciente que se você não cuidar da sua mente, nem eu me incluo nisso aí, falando você, mas somos todos nós. Se nós não cuidarmos da nossa mente, já era. O que eu faço com a minha mente? Eu entrego ela, vou deixando ela rodar, vou olhando tudo que eu acho, que eu penso aí, não faça isso não. Eu tenho dito para vocês que nos dias de hoje temos que ser muito bem seletivos naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente ouve. É simples assim. Pastor, mas essa cidade está demais. Para de falar bobagem, rapaz, você tem anjos contigo, ele te cuida. Aí vai ouvindo notícia que vai grudando lá dentro, e violência, daqui a pouco está cheio de medo, já entrou, vai tomando conta do teu espírito, vai mudando. Daqui a pouco eu estou agindo com base no que está sendo instalado, eu estou agindo com base no medo, porque o medo se instalou. Quando o medo se instala, eu vou agir com base no medo. Pastor, mas bateu o medo, entre bater e se instalar é uma grande diferença. E a diferença está aqui, ele se instalou, então eu agirei com base no medo, e começo então a ter uma vida e uma jornada com base no medo. Não quero evoluir nisso aí não. Beleza, a mente, ela é responsável direta pelo cuidado do nosso espírito. Eu não posso entregar ela para pensar coisas que chegam na minha cabeça. Não posso. Nós somos responsáveis até por cuidar dos nossos pensamentos, porque é o portão. Você quer saúde para o seu ser espiritual, então cuida da sua mente. São coisas que eu já falei. Se você está aqui pela primeira vez, ou está ouvindo, o pessoal que está nos assistindo, entra lá no YouTube e assiste tudo antes, vai ser muito bom. Faz essa jornada aí que vai ser legal. Eu já comentei muitas coisas e a gente vai continuar. Tá certo? E aí, no último encontro, eu tinha falado sobre esse conteúdo. É muito importante entender isso, porque a nova criatura, ela lida com isso. Quando eu não conhecia Jesus, eu nem sabia o que era isso. Mas aqui está falando que a carne milita contra o espírito. Então, carne é uma mentalidade natural, a parte da verdade, afastada da verdade, controlando as ações do ser humano. Porque, na verdade, é uma mentalidade. O homem, ele vive pela mentalidade que ele tem. Se certa ou errada, é outra coisa. Se carnal ou com base na verdade, é outra coisa também. Então, isso aí é algo que nós temos que lidar todos os dias. E aí eu tinha mostrado com base em Romanos 8, alguém lembra aí? No verso 5, na NVI, diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quando mais a gente se entrega a nossa mente para o que a carne deseja, nós seremos carnal na prática. Você entende, gente? Tem umas coisas importantes, sabe? A palavra fala sobre muita prática. O conteúdo da nossa vida acaba sendo o resultado das nossas práticas. Escolhas, decisões são práticas. Nós somos construídos ou destruídos pelas práticas que nós temos. E nós temos que fazer esse inventário, dar uma olhada, porque se não estiver em linha com a palavra, vai destruir a gente.
Eu estava conversando com uma pessoa aqui da nossa igreja. Eu estava falando, cara, você vai me ajudar a montar um curso aí, porque nós vamos montar esse curso para no próximo semestre começar de maneira contínua, estar sempre trazendo para ajudar as pessoas a serem transformadas na sua mentalidade em como lidar com dinheiro. Eu ainda vou falar uma série aqui domingo de manhã. Assim que eu terminar essa, eu vou ter que entrar nessa série. Porque é uma questão de mentalidade. Às vezes a pessoa ganha bem, mas ele está sempre quebrado, porque tem uma mentalidade errada quando lida com dinheiro. Não aprendeu algo, ou pelo menos não deu espaço para ser transformado e sair daquela velha mentalidade que sempre prende. Alguém está entendendo? Alguns têm mais habilidade, têm um pouquinho mais de equilíbrio em lidar com outros, não. Outros são doidos. Tem algum doido aí? Não, não tem ninguém. Não é não? Pastor, que maravilha, mandou lá para casa aquele cartão poderoso. E disse que eu era o único, porque eu era especial. É, exatamente, é assim que o inferno só apresenta aquilo que é bom, né? Então tem coisas que é falta de manuseio prático de coisas. E nós vamos montar algo que vai ser muito bom e vai te ajudar. Em relação a finanças na família, né, individualmente. Ok, passando para frente então, eu tinha lido com vocês Romanos 8:6, diz que a mentalidade da carne ela é mortinha. Não é Martinha não, é mortinha. Mortinha. Mas a mentalidade do Espírito, obviamente que é a verdade, ela é vida, paz, shalom. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Está escrito, hein? Porque não se submete, não se entrega à verdade. Não está debaixo do governo da verdade, eu falei. Quem é dominado pela carne não pode agradar, e essa é a noção certa, andar em concordância com Deus. Como eu ando com Ele, se a minha mentalidade não é a dele, não funciona. E aí, nós tínhamos lido lá, em Romanos 8:9 também, entretanto vocês não estão sobre o domínio da carne, que nós fomos libertos, por natureza, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Gênesis 6:5 eu tinha comentado que lá depois que Adão e Eva pisaram na bola, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos, gente, nós estamos falando sobre esse assunto porque o combate, ele é vencido aqui, mas também a derrota fica aqui, É lá, a batalha, o campo de batalha do ser humano em relação à malignidade e às trevas para destruir o ser humano é a mente. E às vezes a pessoa se vale de, não, mas eu sou inteligente, eu fiz vários cursos e tal, não funciona. É uma questão do quanto eu tenho um domínio e governo de verdade instalado dentro de mim. Lembra que eu falei uma frase, eu quero voltar a repetir para você lembrar? Como é que eu posso ser forte em Deus se a minha mente é fraca nele? Como é que esse negócio de mente fraca em Deus? Conheço poucas verdades instaladas. Eu tenho até a Bíblia, pastor, mas ela não está instalada dentro de mim como mentalidade. Há uma diferença. Há uma diferença, gente, entre ter a Bíblia, ouvir mensagens, fazer escola bíblica, mas essa mentalidade está instalada em mim. Agora é a minha responsabilidade. É demais. Lembra que eu comentei algo para vocês que eu fiquei meditando durante um tempo sobre isso? Está lá em Apocalipse, no capítulo 3, falando sobre Jesus disse, eis que estou à porta e arrombo ela, aleluia. Não, eu bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, o que ele falou? O que Jesus vai fazer? Eu entro, ele entra. Ele é a palavra viva. Ele entra e tem comunhão. Mas se eu não fizer isso, não adianta. Às vezes eu não estou nem reconhecendo que ele está batendo, mas eu tenho que reconhecer, sei que é Jesus e tenho que abrir a porta. Entende, gente? O conteúdo da verdade tem sido espalhado pelo mundo inteiro. Hoje mesmo o Fernando me mandou outra reportagem aí, o Fernando agora está investigando coisas para mim, aleluia. Me mandou no mundo muçulmano, gente, líderes que eram muçulmanos, hoje são cristãos, você não faz ideia do número de conversões.
Eu já tinha falado isso, mas hoje eu já recebi uma ali muito legal, falando sobre o Irã. Os jovens do Irã estão se tornando cristãos, cara. Não é maravilhoso? Então, veja o que está acontecendo, o avançar da obra de Deus. Então, Deus está falando, gente, pelo mundo inteiro. Mas o homem está abrindo a porta. Porque essa é a minha parte e a sua. Abrir a porta, para que Jesus entre e tenha comunhão. É interessante a palavra koinonia, né? Eu estava ensinando isso na escola bíblica, me veio uma inspiração, falei, cara, é isso mesmo. Gente, não existe comunhão se não houver unidade. É por isso que a perfeita unidade é a ligação de Deus comigo. Aí verdadeira comunhão. Comunhão não é o caso de nós estarmos aqui nessa noite, sentar um do lado do outro. Isso não é comunhão, porque eu posso estar com uma pessoa continuamente, seja marido, esposa, amigos, ambiente de trabalho, mas não ter unidade com eles. Um só coração, um só propósito. Não existe koinonia sem unidade. Unidade de espírito. É um negócio muito... Quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, é muito mais do que ter comunhão. É uma unidade. Jesus tinha um só propósito com Deus. Um só coração. Isso é maravilhoso em relação ao marido e esposa. Quando a gente consegue chegar e a gente vai aprimorando e tendo revelação, entendimento disso, cara, a vida de um casal prossegue de maneira fantástica. Então, já até esqueci o que eu estava falando, mas tudo bem. Toda inclinação dos pensamentos, olha o que está escrito aí, era somente para o mal. Era sempre somente para o mal. Por causa da ausência de vida de Deus. Ah, lembrei, Jesus está à porta, hein? E bate. Sempre. Então, a nossa parte é abrir e ter comunhão com Ele, com a sua verdade. Aí, sabe o que acontece? Essa verdade começa a fazer parte de quem eu sou. O que muda depois, pastor? Que essa verdade começa a fazer parte de quem eu sou. As minhas atitudes, comportamentos, escolhas. A prática da minha vida muda. Então, só para eu falar, eu preciso falar, aleluia, é bom demais. Escuta essa aí. Se essa verdade verdadeiramente não me transforma em termos de prática, que no final dessa história é isso. Se eu não estou sendo transformado pela verdade que eu ouço, tem algum problema, não com a verdade, mas comigo. E sempre é no contexto de... Qual o tamanho do nosso coração de abertura para essa palavra entrar e nos transformar e nos convencer? Nós temos que nos entregar ao governo dessa verdade. Ok? Então vamos embora. Marcos 7, 21, eu já tinha falado sobre isso aí, porque dentro do homem está lá o interior. Sigo adiante, Marcos 22, e vou pulando. Todos esses males vêm de dentro, disse Jesus. Romanos 1, 18, eu tinha falado com vocês. Veja, os homens que detêm, rejeitam a verdade pela injustiça, façam uma troca. Eles fazem troca. Aí o que acontece? A mente começa a ficar doida. Olha lá, 1:24. Por isso Deus entregou os homens a isso aí, pela concupiscência do seu próprio coração, o seu interior, o seu pensamento que fica doido. Olha o 25. Mudam a verdade em mentira. No 28, desprezaram o conhecimento de Deus, disseram não para esse conhecimento, e Deus entregou a cada um dos homens uma disposição mental, o quê? Para só fazer bobagem. Depois você vai ler isso em casa, eu não vou passar rápido, está lá, ó. Você entende, gente? Por que o homem é tão maligno? Porque a malignidade não está do lado de fora, nos seus atos, está primeiro instalado como mentalidade. Eu tenho que falar isso, o Espírito Santo vai te mostrar. Nada é do nada. Pastor, eu estou convertido há 10 anos, eu estou na igreja, mas de vez em quando parece que aquele monstro quer sair. Ele se levanta e tal, e fica irado. O que faz a gente garantir esse monstro morto, essa velha criatura? O quanto eu estou revestido na minha mentalidade de verdade.
Ok. Lembra que eu disse para vocês que a nossa mente é a nossa vida? O pastor Paulo colocou isso aí, muito bacana. Então tome cuidado com a disposição mental reprovável, afastada da verdade. E, gente, o inferno tenta convencer o ser humano que está certo. E nessa área que eu acabei de falar aqui sobre relacionamento, você está certo em não perdoar, porque fizeram contigo. Você tem todo o direito. Ele fala assim. E a gente, é isso aí. É isso aí mesmo. Todas as vezes, vou daqui continuando aí, a gente vai embora, hein? Todas as vezes que Israel recusava ouvir a voz de Deus, seu pensamento, a mentalidade era controlada para o mal, contaminada para o mal, para o erro. Salmo 81, verso 12, abre lá rapidinho. Vamos lá que hoje eu vou chegar onde eu quero chegar. Pastor, você já falou isso. Vou falar 300 vezes. Salmo 81, verso 12. Mas no 11 está assim. Mas o meu povo, disse Deus, não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Meu povo, hein? Legal, verso 12. Assim, Deus deixou. Foi o que nós acabamos de ler lá em Romanos. É mais ou menos a mesma coisa. Deixou a pessoa andar na teimosia do seu coração, seguindo os seus próprios conselhos. Eu tinha falado isso para vocês, que teimosia do coração essa questão aí, concupiscência do seu coração, um desejo maligno do seu interior, do seu pensamento, destrói o ser humano. E, gente, a parte da verdade não tem nada de bom. Não tem nada que constrói e abençoa. A parte da verdade. Não, mas eu pensei em algo. Não é a verdade, descarta. Não adianta. O produto que abençoa chama-se verdade, é singular, é a palavra, é Deus. Olha, eles não quiseram escutar a minha voz que é bênção, jornada bem-sucedida. Não, mas ficaram com seus próprios conselhos. Não, Senhor, a gente tem umas ideias aqui. Isso na prática acontece muito, a gente nem percebe. Jeremias 7, 23. Eu, entretanto, dei uma ordem para eles, obedeçam-me, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo aconteça bem com vocês. Olha o que está escrito, gente. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguindo o raciocínio rebelde dos seus corações, da sua mente. Corações malignos. Está falando da coisa humana. Andaram para frente, né? Não, andaram para trás. Mas deveriam andar para frente. Só com a verdade que a gente anda para frente. Anota isso aí. Só com a verdade. Agora eu vou jogando para você ver. Efésios 2, 3, hein? Todos nós costumávamos ser tais quais eles são, mortos, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, fazendo todas as coisas ruins para as quais nossas paixões, nossos pensamentos pudessem nos arrastar. Gente, isso aqui é perda em cima de perda, prejuízo em cima de prejuízo. Seus corações fechados estão cheios de trevas, eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam a mente contra Ele. Eu te falei, você é um ser espiritual pensante. Por isso que a gente está só falando sobre esse assunto, renove a nossa mente, porque a mente é o portão do meu ser. A qualidade da minha mente vai refletir em quem eu sou. Escreve essa frase, é simples, mas ela é assim: eu sou aquilo que eu penso ser. É assim mesmo. Se eu penso que eu sou um doente, eu sou um doente. Se eu penso que eu sou uma banana, eu sou uma banana. Se eu penso que eu sou um chuchu, eu sou um chuchu. Se eu penso que... A gente é convencido, gente. O inferno convence o sujeito que ele é fracassado, que ele é derrotado, que ele não vale nada. Por isso que essas coisas precisam de contínua renovação. 19. Eles não se detêm diante de nada e são guiados pelas suas mentes malvadas. Não vai funcionar.
Então Paulo afirma que nós estávamos mortos, afastados de Deus, e por causa dessa condição a nossa mentalidade era carnal, morta e inclinada para o mal. Você dá para entender que então a carnalidade, sendo prática, ela me quebra? Pelo menos isso, vai, pela mãe do guarda. A gente tem que chegar a essa conclusão, é mesmo, acaba comigo. Aí a minha vida não anda. Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, o Espírito Santo falou comigo, fala isso para ele. Eu fui falar para a pessoa, obviamente, com carinho, respeito. Cara, olha só, dá uma sacada nos anos, o que está acontecendo contigo? Parece que eu estou descendo ladeira. Nada é do nada. Deus não programou a nossa vida assim, gente. É incrível, mas não programou mesmo. E eu vou falar sobre isso, descer ladeira, hein? Agora, hoje eu trouxe uns negócios aí para a gente falar. Aí expliquei algo numa condição que está sendo uma prática na vida dessa pessoa. Ele reconheceu. E ele falou assim para mim, eu já tenho sido incomodado por isso. Ah, cara, então resolve. A nossa vida anda, gente, quando a gente percebe coisas na nossa vida que não estão em linha com a verdade, tem que acertar. A gente vai se tornando mais consciente da verdade, isso vai aprimorando eu e você. E a verdade vai sendo, então, agora parte da minha mentalidade, eu vou deixando de ser o que eu era. Show de bola. Não falei para vocês que o mais importante para Deus é como nós vivemos para Ele? Então, concluindo, nessa questão de mentalidade, está claro que a mentalidade é o reflexo do homem interior. A mentalidade do homem é a expressão da condição do seu interior. E eu vou te colocar isso aqui para você pegar. O espírito humano é contaminado pelo seu pensamento. É por isso que o inferno governa os homens. Porque eles estão debaixo de uma cegueira, ele é governado no pensamento, então ele governará as ações. É só ele governar o pensamento do ser humano que já está na mão dele as ações, porque ele vai fazer o que o inferno quer, o que o diabo quer. Assim está o mundo. Agora escuta. Pastor, mas e aí? Fala para mim. Eu vou só te falar isso. Nós vivemos debaixo desse mundo natural, de uma atmosfera maligna. Ainda. Ok. Mas, obviamente, Deus nos concedeu todas as armas necessárias para nós vencermos. Não? Luz revela as coisas. Mostra todas as coisas. A palavra é luz, luz. Lembra que eu li aqui um tempo atrás, fazendo uma série... E um dos textos base era esse, Salmo 119, verso 98, os teus mandamentos, a tua verdade, me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque eles eu tenho sempre comigo. Há uma iluminação de percepção de coisas. Então esse é o grande segredo de uma verdade cada vez mais instalada, é que levanta aquele filtro, aquele radar para identificar pensamentos que não estão em linha com a verdade, que querem me destruir. Quem está dormindo, diga aleluia. Só umzinho, bem suave. Pastor, hoje eu trabalhei muito. Depois assiste de novo no YouTube. Mas é assim que funciona, gente. Agora vamos lá, deixa eu te falar algumas coisas que são importantes. Eu quero te mostrar que não precisamos fazer nada. Escuta isso. Não preciso fazer nada para ser influenciado para o mal. Pasmem, mas é exatamente isso. É uma inclinação natural da carne, se nós permitirmos. E o apóstolo Paulo disse que o Espírito luta contra... pastor, o que eu vou te falar? Eu quero matar essa... mas nós fazemos algo com ela todo dia. O apóstolo Paulo, abra lá rapidamente, em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 27, ele faz uma declaração interessante. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele sacava que ele precisava exercer, como um ser espiritual vivo, um domínio sobre a inclinação da carne.
Até aqui está tudo certo? Então, para você ver como é que a carne sempre será para o mal. Já li vários versos e mostrei. A carne é morta. É inimizade contra Deus. Vai me quebrar. Mas quanto mais nós explicamos sobre esse assunto, mais você vai se tornando consciente. O que acontece é que precisa ser falado demais para mostrar como trabalhar. Pastor, eu sei, estou vendo isso, aquilo, outro, tal. Qual é o segredo? É exatamente isso. Estamos falando como dar um jeito nisso aí, é mole. Do ponto de vista de Deus. Ah, mas eu não gosto de errar. Ninguém gosta de errar. Mas precisamos aprender a acertar. Bom, esse é o detalhe, hein? Nós vamos aprender com a palavra, estamos aqui conversando sobre isso, meu irmão. Nós vamos vencer. Não é isso? É uma inclinação natural da carne, veja bem isso aí. Eu não preciso fazer nadinha. Nada, nada, nada. E agora, eu fiquei lá pensando com meus botões, né? na sala fica eu e a Deise lá, ela fica vendo os vídeos, eu estou preparando e tal. Eu vou trazer uns negócios aqui para você entender. Olha só, eu já acordo descendo a ladeira. Abri os olhos. Já estou descendo. Sem precisar fazer nada para isso. Então, do ponto de vista de acordar ou viver nesse mundo, o simples fato de acordar, eu já tenho que fazer algo. Um tempo atrás, fazendo uma outra série, eu usei esses exemplos e eu quero te mostrar aqui, ó. O cara já está descendo a ladeira. Eu quero te falar, escuta isso aí, vamos trazer esses exemplos, depois você vai entender tudo que eu quero te falar. A estrada são as situações da vida. As rodas é a minha vida. Tá certo? É a minha vida. Mas veja, esse aqui é o detalhe interessante. Alguém está sentado ali. Do ponto de vista natural, quando eu acordo, eu já estou descendo ladeira. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu quero que você entenda isso. Se você ficar com isso aí, já vai ajudar. Eu vou mostrar outras coisas, vai ser legal. Primeira coisa que eu quero te falar assim, ó. Vida sem controle. Acordei, se eu não faço nada, eu já estou entregando a minha vida. É uma vida sem controle. Acordei, dormi. Uma vida sem controle. Agora, exatamente o contrário disso, essa aí é uma jornada na carne, hein? Esqueci esse detalhe aí, está lá em cima. Andando na carne. Já estou descendo a ladeira, é uma vida sem controle. As pessoas acham que elas dominam. Não, elas não dominam, elas são dominadas. Esse é um detalhe bom. Eu sou dominado pelas circunstâncias. Veja bem, está lá a estrada, ladeira abaixo. As rodas vão descer, que é uma beleza. Sempre me lembro do meu primo, miserável. Elinho, vou te ensinar a andar de bicicleta. Me pegou naquela bicicletinha, botou em cima. Para onde é que eu fui? Para a ladeira. Fica tranquilo. Fiquei. Até o momento de ver um chapisco no muro me agarrando. E depois eu correndo atrás dele para ver se... Caramba, aprendendo a andar de bicicleta e jogar o menino de ladeira abaixo. Realmente, meu primo me amava muito, né? Até hoje, não me esqueço. Então vamos lá. Agora, o outro lado. Entendendo que eu sou um ser espiritual vivo, que eu sou uma nova criatura, então eu já acordo, estou vivo, sou um ser espiritual vivo, sou uma nova criatura. Opa, eu já estou tomando posição. Agora entra aqui, gente, esse aqui é o detalhe. A vida do Espírito é uma decisão que eu tenho que tomar todo dia, quando eu acordo. Porque o inferno, com a sua malignidade de pensamento, só está esperando você acordar para continuar falando. É isso aí. Acordou? É, então tá bom. E vai falando. Agora eu decido subir a ladeira, é diferente. Há um trabalho sendo feito na minha vida
que são as rodas, para que eu possa subir. Você vê, você não subirá. Não é o Luciano. Eu e você não subiremos, acho que foi melhor, né? Lucianos subiremos. Então, nós não subiremos se eu não decidir. Ei, pastor, vou te falar, não tem um descanso, não? Não tem. Eu vou decidir. Vou botar a minha perna para ter o domínio sobre as rodas da minha vida. Nas circunstâncias da vida que a gente vai vivendo. Preste bem atenção, então. Essa vida está no controle. A vida no Espírito, gente, ela domina. Ela controla as circunstâncias e as situações que a gente vive. Completamente oposto da jornada na carne, que está sem controle, descendo a ladeira. Eu não estou fazendo nada, eu não faço nada. Eu já acordo descendo a ladeira. Por isso que, então, o ser espiritual, ele tem que se conscientizar que todo dia ele tem que tomar uma decisão de ir para o Espírito. De se posicionar no Espírito, de maneira contínua, sobre todas as situações que nós enfrentamos. Eu não posso me entregar. Se eu me entrego, eu acordo, eu estou descendo ladeira, eu estou na carne. É uma vida dominada, não uma vida no controle, é uma vida sem controle. Então vamos lá. Nós temos aqui o que desce a ladeira. O que está escrito lá? Eu já acordo descendo a ladeira. É uma vida andando na carne. Nós temos aqui então a decisão, que é essa do interior. No homem interior, esse homem aí, ele decide subir a ladeira. Guarda isso aí, bota esses dois exemplos para você entender. Lembra de novo que a estrada são as situações da vida. As rodas são a minha vida. Mas eu sou responsável como um ser espiritual vivo de dominar. É por isso que quem desce a ladeira, está na carne, não domina. Porque está na mão da inspiração das trevas, não sabe o que é verdade para dominar. Se eu não tenho a verdade, eu não domino. Eu nem sei o que é isso, pastor. Homem interior, homem exterior. Que coisa doida é essa? Tomou umas cachaças, hein, pastor? Porque não... O cara não está escrito? Eu estou falando só o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. O homem natural não entende as coisas do Espírito. E assim mesmo funciona. Mas nós somos conscientes disso. Ou eu me entrego a uma carnalidade, a descer ladeira, uma vida sem controle, ou eu decido, na minha vida do homem interior, nessa vida do Espírito, que essa aí domina. Então, ainda tem mais uns slides aí, vai segurando a peteca. Escuta isso aí. A do lado de cá, que é a que desce ladeira, a vida está sem controle, e a do lado de cá, a vida está no controle. Você domina. Não é maravilhoso Deus, Ele nos resgatar ao ponto de nós não sermos mais refém das circunstâncias? Aleluia! Isso é bom demais, cara. O mundo é um escravo das circunstâncias. Vou dar um exemplo. Chegou um diagnóstico, vai morrer em 3 meses. Não tem mais jeito. E agora? Vou aproveitar os 3 meses, vou gastar tudo que eu tenho, vou fazer bobagem. Diferentemente daquilo que Deus disse a respeito. O que é que eu enfrento que Deus não está comigo? O que Deus tem a dizer sobre as situações que eu vivo? Quando a gente fica com Ele, com a verdade, com o homem interior cheio da verdade, a gente domina. Nós não somos mais dominados. Deus programou que a nova criatura, ela voltasse ao padrão de origem. Olha aí, cara, domina sobre a face da terra. Deus deu domínio ao homem. Mas nós vamos usufruir, gente, preste atenção desse domínio de maneira prática. Todo dia ao acordar, tem que frear e subir, meter o pé no pedal e vai. Não gostei não, pastor, eu vou suar. Tem que suar. Esse é o sacrifício, gente. Você sabia que o sacrifício do cristão é esse?
é garantir todo dia a morte da carne. Só amém da Martinha, aqui um outro mais ou menos e tal. Ei, pastor, é trabalhoso demais. Então vai plantar batata, fazer qualquer coisa. Tu quer vencer? Quer dominar as circunstâncias? Então tem esse sacrifício. Vai ver, o outro lá vai descendo, vai até pegando um ventinho. Mas vai chapar uma Scania lá embaixo. Não, o outro não está nem suando. Eu nem suei, vai descendo, descendo. Tu vai ver onde é que tu vai parar. As circunstâncias da vida vai te levar para lá. Mas do lado de cá, não, o cara sua. Não é um sacrifício humano, alguém está entendendo? Mas é uma decisão do Espírito, ser consciência. Tudo na jornada do cristão é consciência. Por consciência, a gente assume a posição. Aí a gente vai vendo coisas acontecerem. As circunstâncias não dominam mais. Então, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu vejo, então, a libertação dentro dessa área. Ou qualquer outra área. Não prende mais. Sabe, o inferno, ele tenta convencer a igreja que ela é cativa, mas ela é liberta pelo sangue do Cordeiro. Mas a gente não vê mais as situações se tornando liberdade, porque a gente não aprende a andar no Espírito. Andar com a verdade. Se posicionar é um ato consciente. Pastor, quando eu vi, eu estava fazendo bobagem. Já estava pensando há muito tempo, estava descendo ladeira, entregou, não está fazendo nada para segurar, para colocar no domínio do homem interior. Não funciona, não funciona, não funciona. Escreve aí, falando a respeito do homem interior. Quando se trata de viver as circunstâncias da vida, o homem interior precisa se posicionar para ter o controle da situação. É obviamente que ele se posiciona com base na verdade, mas ele tem que tomar essa decisão. As coisas não são automáticas. Então, diante de situações que nós enfrentamos, nós temos que decidir, pular fora. De várias situações que são tentadoras, malignas, que vão nos destruir, tem que pular fora, decidiu. Não adianta ficar, tá gostoso, se falar tá gostoso, o negócio é bom, já está morto e não sabe. O negócio tem que ser, levantou, pegou. Então, assim é o homem interior. Veja agora então, esse homem, ele tem a vida no controle. E obviamente ele não controla porque é a sua cabeça, porque ele é bom nisso. É porque ele está debaixo do governo da verdade. Escreve isso, o homem interior está debaixo do governo da verdade. Diferentemente, o homem exterior, diante das circunstâncias da vida, é dominado e controlado pelas situações que enfrenta. Esse homem está sem controle. Olha lá, descendo. Ele tem que sair disso aí. Em Gênesis capítulo 4, no verso número 6, anotou? Vai guardando, hein? Pastor, vou até comprar uma bicicleta, subiu alto. É bom. Gênesis 4, 6, então lhe disse o Senhor, falando para Caim. E Caim não gostou de umas coisas que aconteceram, porque ele fez algo de coração que não agradou a Deus, ficou olhando para o irmão, porque o irmão agradou a Deus, e ficou cozinhando os pensamentos. Até parece que Deus não conhece aquilo que a gente cozinha na mente. Cara, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês têm que entender algo, gente. A questão é assim, eu ainda vou falar detalhes de coisas que vão ser muito legal. Essa série está boa, hein? Até 2030. Mas escuta o que eu vou te falar. Não tem nada de errado vir uns pensamentos doidos. É assim mesmo, na vida de todo mundo. O errado começa a acontecer quando a gente começa a cozinhar os pensamentos. Tá com cheiro bom. Que nem eu já desde hoje, eu fui nadar, desde fui fazer uma ginástica, a gente chegou junto.
Aí chegamos o porteiro, a filha do porteiro estava fazendo uma carne assada, né? Meu Jesus, que cheiro é aquele. Na hora do almoço, meu irmão já estava com fome. Só faltei bater na porta. Tem um pedacinho para mim. Carninha assada com batata. Aí o negócio, cheiro bom, começa a cozinhar. E o problema é que vai cozinhando. Vai cozinhando até isso dar a luz ao erro. Tchau, um abraço. Mas Deus, Ele já está vendo, Elinho, para de cozinhar isso. Acaba com isso, cara. Lá na mente. Isso não vai acabar bem. Já estou vendo, Elinho. O que aconteceu aqui? Deus já estava olhando Caim. Ele estava cozinhando lá os pensamentos. Esse meu irmão, miserável. É mesmo? Vou armar para ele. Está vendo? E nada está acontecendo. É super interessante. E diz, Senhor, por que você anda irado, cara? Teu semblante já caiu. Até parece que Deus não sabia. E aí, essa aqui é que é a palavra boa, no 7. Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Segura. Veio o pensamento. Eu estou cozinhando. Aqui está o perigo, é cozinhar. Porque já estou um passo da prática. Porque já está pronta a cozinha. Está pronto, a carne assada ficou pronta. Entendeu? É por isso que a gente tem que antes identificar e não cozinhar. Então a gente tem que abortar os pensamentos, são malignos. A gente reconhece, para de pensar. Senão vai acabar mal. Pastor, mas aquele negócio fica ali, tentando botar para dentro. Rapaz, vai dar uma corrida de 10 quilômetros, faz qualquer coisa. Olha para os passarinhos, para as árvores. Tem que cortar. Às vezes, a opressão de pensamentos malignos são tão grandes que a gente tem que repreender no nome de Jesus. Porque tem um safado falando. Olha só o que aconteceu com ele. Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito, cara. Mas, todavia, se você praticar, proceder, já foi, cozinhou, vai comer a carne assada. Olha lá, proceder mal, eis que o erro está na tua porta, garoto. Mas veja, o seu desejo mal será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Aí, não é novo isso. Já está em Gênesis 4:7. Falando para Caim. Como Caim cozinhou a carne assada, matou o irmão. Deus viu que não foi só o início de um pensamento. Algo já tinha crescido. Ele foi dando espaço, foi cheirando, gostando, foi cozinhando aquele negócio até acabar com o cara. Então as coisas não são do nada. Esse é o grande detalhe, da gente aprender como um ser espiritual vivo, a parar isso logo, a saber que aquilo ali é perigoso. A saber, caramba, eu identifiquei, isso é das trevas, então nem continua, corta. Vamos abortar. Porque se cozinhar... Alguém está entendendo o que eu estou falando? E por último, então, só vou ler essa passagem, a gente vai continuar, eu tenho outras coisas para a gente dizer. Gálatas 5,16, Elinho, andai no Espírito, cara, jamais, diga jamais. Esse é um conselho do apóstolo Paulo para a igreja. Jamais satisfaça a concupiscência, esse desejo mal da carne. E ele diz no 17, porque a carne, essa mentalidade afastada da verdade, milita contra o Espírito, a mentalidade da verdade. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não... Por que ele está falando para a gente fazer essa milícia e combater os pensamentos? Para que não faça o que porventura seja do vosso querer ou do seu desejo carnal, que isso destrói o ser humano. Deu para pegar um pouquinho nessa noite? Compra uma calói. Mas pela mãe do guarda, não desce ladeira, sobe. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor
e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.